Cara, as coisas não estão batendo, simplesmente assim. Por exemplo, a Anthropic, ela divulgou que vai lançar aí um modelo que vai custar $200 por mês, e ao mesmo tempo a gente tem posts como esse do DHH, dizendo que a 37 Signals está contratando um programador júnior por $145 mil por ano. Então, tu começa a pensar, cara, como assim, tá ligado? A gente tem modelos aí de IA sendo capazes de fazer várias coisas pra nós. Hoje em dia, um CEO de startup ele vai só no vibe coding. Ele fecha o olho, ele começa a digitar. Pum, produto tá lançado, não é mesmo? Então por que a gente continua contratando, por exemplo, um dev júnior por $145 mil? E aí as pessoas fizeram alguns questionamentos e o DHH falou o porquê que ele não vai contratar um júnior com 5 anos de experiência. Vamos ver esses dois assuntos, então. Preço da IA versus preço de um júnior. E por que se tu é júnior há 5 anos, DHH não vai te contratar? Por onde que eu começo, cara? Por onde que eu começo? Vamos ver. Tem muita... Bom, esse aqui, ok. Anthropic's Rollouts, $200 por mês, uma subscription nova no cloud. Nos prometeram que a IA ia ficar mais barata, né? Mas é isso que eles nos entregam. Eu acho que a IA vai chegar a custar tranquilamente $2 mil por mês e vai ter gente pagando. Essa é a pequena parte desse vídeo, da minha opinião, sobre o custo da IA. Eu vou repetir, uma cesta básica para um dev no Brasil vai ser mais barato do que a GPU de uma IA rodando na nuvem americana. Depois de todas as taxas ainda que o Trump vai botar. Mas enfim, o DHH postou então que ele estava contratando o Júnior por $145 mil por ano. Vamos ver o que o pessoal comentou aqui. Então, basicamente, você quer pagar ao funcionário júnior 50% a mais do que um sênior ganha na Europa. Eu me senti aqui pessoalmente ofendido, tá? Por essa verdade. Se vocês acham que eu ganho bem, imagina um cara que faz a mesma coisa que eu nos Estados Unidos. Basicamente isso. Então você quer pagar a um júnior 50% a mais do que um sênior ganha na Europa, por trabalhar menos horas e ter mais dias de folga. Desejo o melhor para todos, mas isso parece bom demais para ser verdade. O DHH fala, sim, é difícil para os europeus compreenderem o quão bem pagos os desenvolvedores dos Estados Unidos são. E por que eu acho, por exemplo, que $200 para uma IA tá barato, cara. Tá barato. Não tão barato quanto clicar nesse botão. Esse botão ainda é mais barato. E o pessoal na comunidade do Stupid Button Club deu uma ideia. Gus, valeu pela ideia. O Gus lá da comunidade, do clube. Ele falou, cara, o seguinte, vamos fazer tipo 7 apps em 7 dias. Alguma coisa desse tipo. Então, por exemplo, a gente vai basicamente ser uma aceleradora aí de ideias de vibe coders lá no Stupid Button Club. E a gente vai trazer aqui pro canal, a gente vai divulgar esses projetos aqui. Então, vai por mim, tá barato aquele botão ainda. Mas, voltando pro assunto. Chega de pirâmide. Quem clicou, quem não clicou, perdeu o time. Ele falou que, sim, é difícil para os europeus compreenderem o quão bem pagos os desenvolvedores nos Estados Unidos são, mas o mais incrível é que estamos oferecendo isso a todos os locais de onde aceitamos candidatos, incluindo a Europa. Então, isso é interessante, entendeu? Umas vezes eu fico me questionando, pô, será que não era muito mais de boa eu trabalhar remoto para uma empresa americana que paga $140 mil como júnior? Imagina eu sênior trabalhando como júnior, cara. Eu me faço de júnior daí, né? Cara, vai lá. Oi, today I work on centralizing the button and didn't work that well, I got blocked. Imagina, cara, tô brincando, tô imitando o Tony aqui. Não, mas imagina, tipo assim, um sênior trabalhando remoto. Ou tu é sênior no Brasil, tá? Não era melhor tu se fingir de júnior? Trabalhar remoto pra uma empresa dessas americana? Imagina, tu pode ter... É melhor ter um emprego como sênior ou 2 empregos como júnior. Imagina $300 mil totalizando por ano em 2 empregos júnior. Cara, isso aí seria stonks demais. Mas ele fala o seguinte, mas o mais incrível é que estamos então aceitando de todos os lugares. E aí alguém mandou a ideia. O Daniel. Será que é brazuca? Será que o Daniel é brasileiro? Porque essa ideia aqui não diz. O Daniel falou o seguinte. Você aceitaria pegar um júnior de 15 anos de experiência? Esse é o Stonks, né? E aí, ele falou não. Se depois de 15 anos, tu ainda é um júnior, o DHH levou a sério. Ele não entendeu o truque. Ele levou a sério o que o cara falou. That's not what we are looking for. Isso não é o que a gente procura, tá? We are looking for someone who could quickly advance. Então a gente tem
estamos buscando alguém que realmente vai avançar, vai progredir rapidamente, tá? E eu acho que foi isso que fez ele escrever esse artigo. Por que a gente não contrata um júnior de 5 anos de experiência? Se tu é um júnior aí trabalhando há mais de 5 anos e continua júnior, espero que isso aqui te dê um tapa na cara. Não, espero que isso aqui te dê um pontapé inicial aí pra ganhar coragem, evoluir e ter... Não evoluir, né? Às vezes tu já evoluiu, mas falta mesmo é a cara de pau de aplicar pra uma vaga melhor ou sair desse teu comodismo, tá ligado? Por que tu tá na mesma empresa que te paga aí como júnior depois de 5 anos? Então, acabamos de abrir uma busca por um novo programador júnior na 37 Signals. Faz anos que não contratamos um júnior, mas o verdadeiro motivo pelo qual o anúncio está chamando a atenção é porque estamos abertos a falar sobre o salário anual, $145.849. Cara, por que esse número, né? 545849, né? Bem, por que não redondinho? 145.849. É um valor alto o suficiente para que programadores com bastante experiência perguntem se podem se candidatar, mesmo que não sejam tecnicamente júnior. E a resposta é não. Cara, tem outra coisa que caiu na minha timeline, eu acho que tá salvo aqui na minha lista de coisas que eu quero ver com vocês. Mas vocês viram? QD? Não é isso aqui. Stop Hiring Humans. Uma startup que levantou milhões ali. Cara, tem gente se passando por gente. Pô, QD é um negócio, cara. Fake Job Seeker. Aqui. Achei. É esse aqui. Olha só esse aqui. Olha isso aqui, meu. Falsos candidatos... Sai daqui, paywall. Falsos candidatos a emprego estão imundando empresas dos Estados Unidos que estão contratando para cargos remotos, dizem CEOs de tecnologia. Te liga, os caras estão aplicando com IA, cara. Os caras meteram uma IA, cara. Ó o Tony Júnior. Gostaria de me candidatar pra vaga aí de júnior. É uma IA, tá ligado? É capaz do GPT fazer as tarefas e o cara stonks demais, meu. Que baita ideia. Uma imagem fornecida pela Pindrop Security mostra um candidato falso a emprego que a empresa apelidou de Ivan X, um golpista que usa tecnologia de IA deepfake para mascarar seu rosto, de acordo com o CEO. Quando a startup de autenticação de voz publicou uma vaga de emprego recente, um candidato se destacou de centenas de outros. O candidato, um programador russo chamado Ivan, bem nome mesmo, russo Ivan, parecia ter todas as qualificações necessárias para o cargo de engenheiro sênior quando foi entrevistado por vídeo no mês passado. No entanto, o recrutador notou que as expressões faciais de Ivan estavam ligeiramente fora de sincronia com as palavras. Cara, aqui, ó, alguém que já trabalhou com muito russo, cara, às vezes tu não consegue identificar mesmo a expressão facial do que o cara quer dizer. Isso aí tu tem que estar aberto a isso, cara, é diferentes culturas trabalhando no mesmo projeto, né? Tipo, sei lá, eu acho que pega mal tu postar uma notícia assim. Seria preconceito, cara. Mas vamos voltar pro artigo do DHH aqui. A razão pela qual estamos dispostos a pagar mais a um júnior... Onde que eu me perdi? Cara, por que vocês ficam vendo o vídeo meu, lendo artigo, cara? Vocês sabem que eu tenho dislexia, vocês sabem que o cara não consegue ler. A preguiça é tanta assim de ler, cara. Vai ler o artigo, tu. É pela musiquinha de fundo, né? Essa musiquinha é muito boa, cara. Enfim, volta aqui. A razão pela qual estamos dispostos a pagar mais a um júnior do que a maioria é porque buscamos um júnior que seja melhor do que a maioria. Não melhor em o que ele já sabe, mas em até onde ele poderia ir. Os caras querem cultivar, né? Estamos contratando para o auge da promessa. E essa promessa só permanece até ser revelada. Sabe que overqualification é algo que existe. Quando eu comecei a aplicar para vagas aqui na Europa, eu tirei experiências minha do currículo. Eu sei que muitos de vocês querem encher o currículo, mas eu tive que tirar. Eu tinha muita experiência, o cara é muito bom, tá ligado? O cara é muita experiência, meu. Não tem? Mas a minha experiência não era relevante, cara. É isso que eu quero dizer. Não é que eu sou, muita experiência. Eu comecei por exemplo, VB6. 12 anos, codando Visual Basic. Depois PHP. Aí Java. Back-end. Comecei isso lá em 2007. Aí, eu mantia tudo isso no currículo, que eu tava aplicando pra uma vaga de Android, desenvolvedor Android. Eu já tinha, 6, 7 anos como desenvolvedor Android e ainda listava experiências minhas de 10 anos atrás. E eu notei que quando eu limpei e deixei mais clean, tá ligado? Funcionou. Então, cara, dicas de currículo, tem alguns vídeos aqui no canal. Às vezes, menos é mais. E eu não sei se tem a ver com essa promessa aqui, mas também a gente tem que começar a tomar cuidado, cara. Daqui a pouco, se tu tem aí
20 anos de tecnologia e tu chega lá e tu não desempenha tão bem na entrevista, o cara vai pensar, cara, esse cara é aquele lá que ficou dos 20 anos, 15 ele ficou batendo tecla, tá ligado? Talvez pareça um pouco duro, né? Mas um programador que trabalha profissionalmente há 5 anos provavelmente já revelou o seu potencial. O que você vai obter é mais ou menos o que você vê. Isso não significa que as pessoas não possam melhorar depois disso, mas significa que a trajetória pela qual elas evoluem já foi traçada. Forte esse depoimento. Eu acho que vai mexer com muitos de vocês. E é por isso que eu trouxe esse artigo, né? Pra mexer contigo. Eu trouxe esse artigo aqui pra que tu reflita, cara. E talvez comece a mentir no currículo. Você tem 6 anos de júnior, cara, dropa 3 anos. Fala assim, não, eu tenho 2 anos de experiência aqui como júnior. Chega lá na entrevista, destrói, tá ligado? É melhor do que falar, não, eu tenho 6 anos aqui de experiência como júnior. Mas eu não sei inverter uma árvore binária. Não sei. Eu também não tenho o Stupid Lit Code. Já um programador recém-saído da faculdade ou recém-saído do primeiro estágio ou de um emprego temporário tem, essencialmente, todo o potencial. Então você traça a linha com base em apenas alguns pontos iniciais, mas a linha pode ser íngreme. Não é muito diferente de algo como um torneio de oleiros da NFL. As equipes lutam para encontrar a promessa do próximo All-Star. Esses novatos não terão a experiência de alguém que já joga na liga há anos, mas tem potencial para ser o melhor. Alguém que já jogou por várias temporadas terá mostrado o que tem e será avaliado de acordo. Isso não é fácil de se fazer. Muitos novatos em esportes e programação podem mostrar algum potencial inicial e, em seguida, não conseguem elevar seu jogo ao ponto em que o comprador aposta que ele poderia chegar. Mas essa é a chance que você corre para contratar alguém extraordinário. Então, se você conhece um programador júnior com menos de 3 anos de experiência no setor de que mostra potencial, conte a ele sobre nossa lista. E aqui fica o merchan da vaga do cara. Se você conhece incrível que já segue um programador sênior, também temos uma vaga pra ele. Quanto é que eles pagam pra sênior? Só uma pesquisa aqui, só uma pesquisinha. Cara, o salário do sênior é $200 mil. E o salário do júnior é 145. Caracas, meu. What the fuck? Como é que é? O salário de júnior é 145, do sênior é 200? Quantos anos de experiência eles estão pedindo pro júnior? Quantos anos? Vamos ver aqui. Meu Deus, cara. Quantos anos pede de experiência? Pay and Benefits. 10%, ok. $201 mil por ano. Os benefícios aqui, mas não diz quantos anos de experiência. Experience. Só tem que ter experiência em Ruby on Rails. É um número curiosamente preciso porque foi extraído diretamente do banco de dados de salários da Redford, que costuma-se para saber os 10% melhores salários de programadores júniores de São Francisco. Então, basicamente, eles pegaram aquele salário, pegando os 10% dos melhores salários, o P90, de programadores júniores em São Francisco. Bom, o que mais a gente tem aqui? Eu prometi mais nesse vídeo. O Ace falou, this guy is so dumb. Esse cara é tão burro. Esse cara é tão burro. Ele está contratando programadores júniors por 145 mil, quando um agente de IA do ChatGPT cobra $200 por mês para fazer o trabalho. Aqui é o questionamento, né? Que a gente fez no início do vídeo. O que o Date8 fala pode ser uma notícia boa pra vocês, ó. Ele fala o seguinte: eu sou tão positivo a respeito da IA quanto esse cara aqui de baixo, mas tu é delusional. Basicamente, tu tá no mundo da lua, né? Tu tá delirando se acha que algum agente de IA vai substituir completamente um ótimo programador hoje em dia. Quem sabe amanhã, mas esse dia ainda não chegou. Aí o Tarek fala, mas você não acha que estamos vendo casos em que isso começa a reduzir muito o número de nós, desenvolvedores, na força de trabalho? Ok, mas isso não tem nada a ver com o que está sendo falado. Ele não tá olhando aqui em contratar 30 júniors, Tarek. Não é isso? Ele não tem uma fábrica de software que quer contratar júnior pra vender como sênior. Não é isso, cara. Tá entendendo totalmente errado aqui a proposta. Ele quer o melhor do melhor. O creme de la creme. Esse cara não vai ser substituído por IA, meu. Que é vocês aí no chat. Eu sei que vocês não vão ser substituídos por IA. Não tem como, tá ligado? Eu vejo pela qualidade dos comentários aqui embaixo. Não tem como. Não é da minha área. Eu gosto de IA. Uso IA todos os dias. Mas a aceleração que ela oferece não é o do tipo que permite que um desenvolvedor faça o trabalho de 3. Rails é, no entanto. Não sei, definitivamente não pretendo contratar mais desenvolvedores júniors, a menos que eles tenham alguma outra habilidade no mesmo nível. Agentes júniores estarão aqui esse ano, na minha opinião. Então, esse é o debate, né? O debate é tipo assim, muita gente fala que a IA vai fazer o trabalho de vários programadores, mas o maior impacto que a maioria começa a comentar agora
será que vai ter vaga para júnior? Ou será que a empresa vai delegar o trabalho que o júnior fazia para um sênior? Eu acho que, de fato, vai mudar muito o formato das tarefas que a gente delegava para júnior. Eu acho que um júnior vai ter que amadurecer muito mais rápido. Em termos de experiência, em termos de tudo, cara, soft skill, em termos de ir atrás do problema e não simplesmente escrever o código. Eu acho que o júnior nas empresas, eles eram muito limitados pela própria empresa a pensar. A empresa, escuta o que eu vou te falar, a empresa limita o júnior. Grande maioria das empresas passam pro júnior tarefinhas que uma IA poderia fazer e eles passam essas tarefas simples porque eles não querem ter a, digamos, responsabilidade compartilhada com esse júnior afetada. Então, por exemplo, um júnior, ele vai sempre se eximir das responsabilidades, tá? Normalmente, numa empresa, é esperado que o júnior faça merda. Aí a empresa começa a passar só tarefas simples, porque o sênior já tá ocupado o suficiente para revisar o que o júnior faz. Então, se tu passar uma tarefa mais complexa, tu vai ter que gastar mais horas do sênior revisando essa tarefa complexa. Então, é normal as empresas pegarem e passar só as tarefinhas bem descritinhas ali, coisas bem simples, que depois a empresa já tá pensando no custo de revisão daquele trabalho. Eu acho que um júnior agora para estar no mercado, primeiro, as empresas vão passar essas tarefas para IA, ao invés de passar pro júnior. Só que esse foi o erro das empresas. E tu, como júnior, tu deveria estar indo atrás de fazer as tarefas mais desafiadoras, cara. E tu vai ter que te puxar. Eu acho que essa vai ser a realidade, tá? Essa vai ser a realidade. O que o Date8 fala aqui é: não estamos contratando desenvolvedores júniores com a intenção de que eles permaneçam júniors. Isso era um beco sem saída mesmo antes da IA. Contratar um júnior promissor é apostar que ele se tornará sênior se tiver a oportunidade. O cara fala aqui, ó, mesmo que fosse comparável em termos de produção, exigiria muito mais supervisão. Qualquer pessoa que já tenha liderado uma equipe já está contabilizando o custo das seniors ou líderes nisso. É exatamente o que eu tava te comentando. A cabeça do Howard aqui, ao meu ver, pra mim, esse pensamento é errado. Essa tua observação tá correta, mas eu discordo que esse seja o melhor caminho para as empresas. E eu acho que isso tá prestes a mudar. Eu acho que essa vai ser uma das disrupções que a gente vai ter. Tá bom? Tá combinado? Ficamos de acordo aqui? Revisando, tá? Vai cair na prova. Anota aí. Sério. Próximo vídeo eu vou perguntar se tu entendeu. O Date8 tá contratando um júnior com um salário bem perto do que sênior. Sênior se interessaram a essa vaga. O que mais a gente viu? A gente viu ele explicando o porquê que ele não contrata, então, júnior de 5 anos, né? Por que ele não tá contando júnior de 5 anos? A gente viu também o candidato ali que fingiu ser uma pessoa, mas na verdade é uma IA russa. E o que mais? E o botão tá muito barato ainda pra clicar. Não tô falando que é pouco dinheiro, é bastante, mas eu digo assim, o valor que a gente entrega vai ser muito maior. E essa é uma promessa, tá? Que eu não posso cumprir, talvez. Mas hoje em dia todo mundo faz hype, né? Sam Altman fica prometendo AGI pra nós. Morangos, tudo é morango. Hoje em dia tudo é morango, cara. Agora tu sabe por que tem esse morango girando aqui.